o Perfil e Opinião está começando. Psicólogo e mestre em psicologia pela Universidade Federal Fluminense, ele pesquisa e escreve sobre questões raciais, anticolonialistas e saúde mental da população negra. Dentre seus textos publicados encontram-se Qual a cor da psicologia no Brasil? Sobre ser negro e gay no Brasil. Descolonizar a psicologia, considerações a uma psicologia preta. É imprescindível ao psicólogo estar atento e sensível ao contemporâneo. Experimenta nascer preto, pobre na comunidade. Você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, que isso é vitimismo, que isso é vitimismo. É tempo de decretarmos o fim do colonialismo. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, que isso é vitimismo, que isso é vitimismo. São nações escravizadas, são culturas assassinadas. É a voz que ecoa no tambor. Chega junto e vem cá. Você também pode lutar e aprender a respeitar, porque o povo preto veio para revolucionar. O sofrimento psíquico não é da ordem da intimidade, ele é político. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Como psicólogo, me interessa sobremaneira a descolonização do inconsciente. Nosso inconsciente é colonial. A nossa voz, não. São nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. É peito aberto, espadachim do gueto, niga, samurai. Peito aberto, espadachim do gueto, niga. Peito aberto, espadachim do gueto, niga. Peito aberto, espadachim do gueto, niga. Peito aberto, espadachim do gueto, niga, samurai. Peito aberto, espadachim do gueto, niga. Aberto, espadachim. Peito aberto, espadachim do gueto, niga. É peito aberto, espadachim do gueto, niga, samurai. Vamos pro canto onde o... E no Perfil Opinião de hoje, a gente tem aqui o prazer de receber o psicólogo e mestre em psicologia, Lucas Veiga. Lucas, prazer ter você aqui com a gente para falar sobre um assunto, né, tão importante. Como a gente está aqui na Bahia, eu digo que é quase que mais importante ainda, porque não tem, é a nossa Roma Negra, não é isso? Sim, a Bahia é a cidade mais negra do Brasil, a segunda mais negra do mundo. Só perde para Lagos, na Nigéria. Eu agradeço muito, Dani, o convite, por você estar me recebendo aqui no estúdio. É um prazer vir aqui poder falar desse trabalho. Sabe que alegria e prazer é nosso também de poder contribuir e levar essa informação a toda a população, independentemente da cor da pele, porque todos nós somos um só, né? E somos iguais, mas precisamos ressaltar essas diferenças para ser justos, não é isso? Então, Lucas, eu queria que você começasse falando para a gente, dando uma definição do que vem a ser a psicologia preta. A psicologia preta surge nos Estados Unidos no final dos anos 60, a partir do trabalho de intelectuais negros e negras estadunidenses. É importante marcar, Dani, que no final dos anos 60 estava acontecendo a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Então, no momento em que a comunidade negra americana estava lutando pelos direitos civis, nesse mesmo período, né, intelectuais negros e negras que produziam conhecimento, que trabalhavam em universidades negras americanas, em especial psicólogos, e a gente tem dois nomes que são pioneiros nessa produção, que é o Naim Akbar e o Wade Nobles. Eles começam a produzir um conhecimento que tinha por objetivo pensar a singularidade das subjetividades negras, fazendo uma crítica inicial à psicologia branca ocidental que surge na Europa
colocando esse conhecimento em questão naquilo em que esse conhecimento contempla as subjetividades brancas que não vivenciaram a experiência do racismo e da segregação racial como as subjetividades negras vivenciam e vivenciaram. Então, seria importante pensar uma psicologia que pudesse acolher as demandas e as questões que as subjetividades negras apresentam, né? E que a psicologia branca ocidental não daria conta de acolher essas problemáticas. Então, é nesse momento, no final dos anos 60 e tendo uma larga produção nos anos 70, que esses psicólogos começam a escrever o que vem a ser chamado de psicologia preta, Black Psychology, nos Estados Unidos. Sei, porque dos anos 60, 70, a gente está em 2020 quase, né? 2019, e a gente levou tanto tempo, digamos assim, tendo sido produzido esse conhecimento, para agora ele entrar cada vez mais em evidência e começar, de fato, a se ministrar esses cursos, a se divulgar esse tipo de conhecimento tão necessário para uma sociedade ainda tão injusta, né, e racista como a nossa. Essa questão, Dani, é muito importante, porque antes do surgimento da psicologia preta, enquanto uma instituição, pensando a clínica, pensando essa vertente clínica como uma instituição, como uma abordagem de conhecimento, em 1930, a Virginia Bicudo, que foi uma psicanalista e psicóloga brasileira, a Virginia foi pioneira no trabalhos psicanalíticos no Brasil, ela foi uma das pessoas que trouxe a psicanálise para o Brasil. Ela escreveu, na década de 30, uma dissertação de mestrado que se chama Atitudes Raciais de Negros e Mulatos em São Paulo, em que ela fez uma entrevista com negros e mulatos. Na época, o termo mulatos ainda era utilizado. Hoje a gente não utiliza mais esse termo, não é um termo correto, né? Hoje a gente se refere a pessoas que antigamente eram chamadas de mulatos como negros de pele clara. Então a Virginia Bicudo fez uma entrevista, uma série de entrevistas com pessoas negras e negras de pele clara, falando das suas experiências em respeito à questão racial. Isso em São Paulo na década de 30. Né? Em 1953, é publicado na Martinique o livro Pele Negra, Máscaras Brancas, que é do psiquiatra martinicano Frantz Fanon. Esse livro se tornou depois referência mundial em estudos da saúde mental da população negra. Foi a tese de doutorado do Frantz Fanon que foi recusada pela academia. Ele fez essa tese, a tese não foi aceita pela academia, deram um prazo de mais um ano para ele escrever uma tese inteira. Ele fez uma nova tese, foi aceito, e aí ele publicou posteriormente o Pele Negra, Máscaras Brancas, que é esse livro que é de 1953. A gente tem aqui no Brasil, posteriormente, em 1983, a Neuza Santos Souza, que foi uma psicóloga e psicanalista brasileira, residia no Rio de Janeiro, que escreveu um livro chamado Tornar-se Negro, em que ela faz uma releitura de principais conceitos da psicanálise, considerando a singularidade da experiência da negritude. Então, para além da Black Psychology, para além da psicologia preta, que nasce com esse nome, com essa perspectiva nos Estados Unidos, aqui no Brasil, a gente teve em 1930 um trabalho da Virginia Bicudo, por exemplo. A gente teve nos anos 80 o livro da Neuza Santos Souza, e nas graduações em psicologia, em 2019, esses estudos ainda não são contemplados. Então, nos currículos das graduações em psicologia no Brasil, da grande maioria das graduações em psicologia, não se aborda as problemáticas específicas da saúde mental da população negra. E o que é que se está fazendo nesse sentido? Olha, eu sinto que é necessário haver um enfrentamento nas universidades. Então, desde 2002, 2003 para cá, com o início do programa de cotas, tem centrado cada vez mais jovens negros nas universidades. Esses jovens negros que têm entrado na universidade, com as suas experiências, com a sua singularidade, têm podido colocar em questão, com mais força do que na época em que eu entrei, porque eu entrei no período anterior às cotas. Eu fiz a graduação e o mestrado na UF, e a UF demorou para aderir ao sistema de cotas. Então, quando eu entrei, não havia ainda o sistema de cotas, éramos eu e mais 4 alunos negros numa turma de 45, em que essa discussão
da problemática racial não estava tão fervilhante no Brasil como está nos dias de hoje. Eu sinto que hoje os coletivos negros das universidades, em especial dos cursos de psicologia, vêm fazendo um enfrentamento com os professores, com os departamentos de psicologia, para que essa questão que a gente está discutindo hoje aqui no seu programa se torne uma pauta e se torne matéria de estudo nos currículos de psicologia. Você está falando dessa realidade no Brasil, nas universidades brasileiras. É muito diferente isso, por exemplo, nos Estados Unidos, que você citou, digamos, esses intelectuais negros que produziram esse conhecimento. Hoje, no currículo, é contemplada essa realidade? Sim, porque a gente teve uma diferença em relação aos Estados Unidos no que diz respeito ao pós-abolição. O pós-abolição da escravidão nos Estados Unidos resultou na segregação racial, em que negros e brancos não podiam circular nos mesmos espaços, negros não podiam jantar em restaurantes que eram para brancos, não podiam estudar em universidades que eram para brancos, não podiam frequentar igrejas que eram para brancos, enfim. A segregação racial americana, que foi muito violenta, teve como um efeito colateral a construção de organizações e instituições negras. Então, surgiu nos Estados Unidos universidades negras, igrejas negras, bairros negros. E um efeito direto disso foi a possibilidade, por exemplo, dessa produção de conhecimento tão intensa em torno da psicologia preta nos anos 60 e 70, lá nos Estados Unidos, exatamente no momento em que a luta pelos direitos civis estava no seu ápice. Aqui no Brasil, no pós-abolição, a gente teve, na verdade, um pouquinho antes do pós-abolição, a abertura do país para a entrada de imigrantes europeus. Essa abertura brasileira, custeada pelo governo brasileiro, de imigrantes europeus, tinha um objetivo de substituir a mão de obra escrava pela mão de obra migrante. Essa substituição teve como consequência direta a população negra recém-liberta das senzalas foi marginalizada para a situação de rua, para as favelas, para os hospitais, para os manicômios, para as prisões. Não houve no Brasil políticas de reparação histórica aos danos que os mais de 300 anos de escravidão aconteceram. Então, a gente teve uma abertura do país para a entrada de imigrantes, ocupando a mão de obra assalariada. A população negra sai da condição de escrava, fica majoritariamente numa condição marginal. E houve no Brasil a construção de um mito, o mito da democracia racial. O mito de que seríamos todos iguais, os direitos estariam garantidos iguais para todos. O Brasil é uma terra miscigenada, são muitos tons de pele, só que a gente não pode perder de vista que o início dessa miscigenação se dá através de estupros. Estupros de mulheres negras em condição escrava, estupros de mulheres indígenas por parte dos colonizadores. Então a gente tem uma história, de fato, de muita mistura, só que é uma mistura que tem na sua base uma violência. E quando a gente vai fazer uma discussão em torno da problemática racial no Brasil, é muito recente o desmoronamento do mito. Porque o mito da democracia racial, houve produções de conhecimentos, artigos científicos produzidos por intelectuais brancos brasileiros, fundamentando de que no Brasil o racismo não seria um problema como era nos Estados Unidos, porque não havia segregação, havia uma mistura, havia uma democracia racial. Só que essa democracia racial, de fato, não existia e ainda não existe nos dias de hoje. 75% da população brasileira mais pobre é negra. E esse dado, ele é efeito do período da escravidão. Sim. Ele é efeito de mais de 300 anos de escravidão e de uma ausência de políticas de reparação e de distribuição de renda e de reparação dessa dívida histórica que o Estado brasileiro tem com a população negra. Fiz esse parênteses enorme porque eu achei que seria importante, mas respondendo à sua questão inicial, há uma diferença, sim, em relação a essa discussão da psicologia preta no Brasil e nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos a segregação deixou muito marcada a diferença, e no Brasil a miscigenação somada ao mito da democracia racial fez a gente acreditar que havia uma mistura e que o racismo não produziria mais tantos efeitos assim. É muito comum esta imagem, de alguma forma,
que tem que ser reconstruída e valorizada? Essa pergunta é muito importante. Inclusive, o livro da Neuza Santos Souza se chama Tornar-se Negro. Por que se chama Tornar-se Negro? Porque a marca ser negro, a cor da pele preta, ela não garante por si só a construção de uma identidade negra positiva. Por que ter a pele preta não garante a construção de uma identidade negra positiva? Por que é preciso ter um movimento de tornar-se negro? Porque a gente vive numa sociedade que é racista, em que a maioria ou todos os postos de poder na sociedade são ocupados por pessoas brancas. Então, o Congresso Nacional é ocupado majoritariamente por pessoas brancas. A televisão é ocupada majoritariamente por pessoas brancas. Os professores universitários são majoritariamente brancos. Os símbolos de poder, de respeito, de prestígio de uma sociedade, como a sociedade brasileira, está colada com a brancura. Então, no processo de construção da imagem, de uma construção de uma autoimagem, não está dado para as subjetividades negras um reconhecimento positivo. Onde eu vejo pessoas negras majoritariamente? Onde uma criança que assiste, por exemplo, televisão, o que aparece na televisão no que diz respeito à cor da pele dela? Os desenhos animados, em sua maioria, os personagens são brancos. Os filmes de animação, em sua maioria, os super-heróis são brancos. A gente está começando... Os bonecos são brancos. Exatamente. A gente está vivendo no contemporâneo uma virada nessa situação. Né? A gente tem um filme, por exemplo, o filme Panteras Negras, né? Que foi um filme que está indicado agora ao Oscar, que é de um super-herói negro e tem um efeito na construção da imagem e da identidade das crianças e dos adolescentes negros que podem assistir a esse filme, que para as crianças e adolescentes negros de muitos anos atrás, nem tantos anos atrás assim, isso não estava posto. Então, o que estava posto era o negro associado a pessoas em situação de rua, associado a pessoas cometendo algum tipo de delito, associado a pessoas que estão no cárcere, só que anunciando essa imagem do negro numa posição de subalternidade, sem explicar historicamente por que a população negra está majoritariamente nessa situação de vulnerabilidade. Como se a cor da pele por si só determinasse aquelas posições, digamos, sociais. Né? Exatamente. E mesmo nas escolas, a história que majoritariamente nos é contada em relação à população negra é que a população negra é descendente de escravos. Essa junção de que ser negro é ser descendente de escravos tem um efeito inconsciente na subjetividade que eu não quero me atrelar a essa imagem. Bem, é sobre essas questões, Lucas, e muitas outras que a gente vai estar abordando aqui logo depois do intervalo. E hoje aqui no Perfil Opinião nós estamos falando a respeito de um tema extremamente importante, que é a psicologia preta. E para isso nós convidamos o psicólogo e mestre em psicologia, Lucas Veiga. Lucas, você estava vamos retomar daquele ponto onde você exemplificou muito bem, um filme que vem trazer um herói negro, não é? E vamos falar um pouco a respeito dele e para retomar a questão de como se construir e se reconhecer, né? Porque tem gente que ainda diz assim, como a gente viu logo no início do programa, eu tive que aprender que eu era negra, eu tive que me ver como negra. Então, como é que é isso? Qual a importância, por exemplo, de um filme como esse, que está concorrendo ao Oscar, que traz um herói negro? Como é que é? É uma coisa interessante em relação ao Pantera Negra, porque o filme se passa numa cidade na África chamada Wakanda, né? E quando eu assisti o filme, eu vi o filme algumas vezes, eu me recordei de uma passagem de um texto do Wade Nobles, que é um psicólogo precursor da psicologia preta, em que ele fala que a experiência negra, tanto subjetiva quanto coletiva, é semelhante a um trem que descarrilhou. Que a colonização, que a entrada dos portugueses em África e o subsequente sequestro de pessoas negras para serem trazidas para as Américas numa condição de escrava, produziu um descarrilhamento dos caminhos, né, do trilho que a comunidade africana estava percorrendo. Então, eu costumo brincar no curso de psicologia preta que eu tenho ministrado,
que a gente vivia antes da colonização num estado de Wakanda, como se vivêssemos em Wakanda, e a colonização nos tirou desse caminho, né? A colonização nos impediu de seguir numa construção de modo de pensar, de modo de sentir, de modo de conceber o mundo como era vivenciado em África. Trazendo isso para o cenário atual no Brasil, onde a gente vive num país onde a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. Né? A gente vive num país, como eu disse no bloco anterior, em que 75% das pessoas mais pobres são negras. Então a gente vive num país que é antinegro. Como conseguir construir uma identidade negra positiva, vivendo num ambiente que todos os dispositivos estão montados contra mim, contra quem eu sou, contra essa identidade que eu preciso construir para poder me afirmar enquanto sujeito no mundo. Então, a construção da identidade negra positiva passa por um retorno à África, passa por refazer esse caminho, esse trilho do qual fomos desviados. Não é um retorno geográfico, porque a África também foi colonizada e vivem coisas muito parecidas em termos dos efeitos nocivos do racismo, como nós vivemos aqui, mas é um retorno à África no que diz respeito aos sentidos africanos do que significa ser humano. É um retorno à África no sentido de que nós não somos descendentes de escravos única e exclusivamente. Nós pertencemos a um povo que criou a matemática, a filosofia, a medicina. Tem um livro do George James que se chama Legado Roubado. Nesse livro, o George James conta como que se deu o processo de construção da filosofia, que é chamado como filosofia grega. Como que esse conhecimento, boa parte desse conhecimento, em especial Platão, Sócrates, Aristóteles, boa parte do que eles produziram e disseram que era pensamento deles e ficou colocado como o nascimento da filosofia grega, que na verdade teria nascido às margens do rio Nilo, que fica no Egito. Que houve uma invasão do Egito, dos templos egípcios, e muito da produção de conhecimento, tanto oral quanto escrita, que vinha sendo feita no Egito naquele período, foi roubado e foi depois transmitido como sendo uma produção ocidental. Então, a gente ter a clareza de que pertencemos a um povo em que produziu conceitos fundantes do pensamento filosófico, que construiu as pirâmides do Egito, isso reorienta a nossa construção de uma identidade. Então, eu acho que o filme Pantera Negra, ele ilustra o que seria um mundo africano se não existisse a violência da colonização, se não existisse a violência do racismo. É por isso que você aborda e escreve sobre descolonizar a psicologia, considerações a uma psicologia preta. Né? Esse seria o descolonizar, ou seja, esse retorno. Não é? Sim. E a importância também da nossa ancestralidade para todos, né? Sim. E dos valores que tem aí dessa produção de conhecimento, como você falou. No caso específico, você citou aí a medicina, a matemática, provavelmente também a astrologia, a filosofia, tudo isso, né? Então, de que forma, né, você vem trabalhando além de ser mestre, de estar ensinando isso em várias instituições, em vários institutos pelos quais você tem sido convidado, de forma que eu até parabenizo aqui, porque, por exemplo, você democratiza isso no momento em que as inscrições são por um preço simbólico, um valor simbólico, né? Assim que dá acesso a toda uma população, independentemente de cor de pele, independente de ser psicólogo ou não, a ter acesso a esse conhecimento também. Né? Quando eu preparei o curso pensando num diálogo com psicólogos negros e negras. Depois, antes de ministrar o curso, eu relendo o material que eu estava preparando, eu pensei, bom, eu acho que vai ser interessante que esse curso seja aberto também para pessoas negras em geral, não necessariamente psicólogos, porque a construção de uma identidade negra positiva, ela pode se dar através de um trabalho terapêutico, clínico, mas ela pode se dar através de outros dispositivos, por exemplo, através de um filme, através de um curso. Existem outros recursos para a construção de uma identidade negra positiva, de um reconhecimento do seu valor enquanto pessoa, para além do espaço da terapia. Então, eu pensei, bom, vou fazer o curso, então,
para psicólogos e não psicólogos, mas vai ser um curso apenas para pessoas negras. Depois eu entendi que seria importante que o curso fosse aberto para pessoas brancas participarem também, porque pessoas brancas também foram colonizadas. Então, a mentalidade e, por vezes, uma certa ignorância da problemática racial tão presente no nosso país, não se dá, na maioria das pessoas, por má fé, mau caratismo ou porque a pessoa é propositalmente em si mesma racista. Se dá por um desconhecimento, se dá por uma ignorância, se dá por não ter acesso a essas discussões. Há um trabalho de letramento racial, de apresentar a problemática racial num país como o Brasil e os impactos dessa problemática sobre as subjetividades negras e brancas, porque o racismo ele tem efeitos sobre pessoas brancas também. Então, acho muito interessante que a gente fale também sobre esses efeitos, né? Então, não se trata exatamente uma aula que a gente não pode dar aqui, os efeitos são tantos e a gente vê e colhe os frutos negativos de tudo isso, mas que você fale das principais problemáticas, de como isso vem sendo trabalhado dentro desta luz da psicologia preta. Há um psicólogo negro que se chama Naim Akbar, ele é americano, e ele apresenta 4 desordens psíquicas oriundas do racismo, né? E são desordens psíquicas é o termo que ele utiliza para pensar o impacto do racismo sobre as subjetividades negras. Uma desordem, ele chama que é a desordem do eu alienado, que é a pessoa negra que não sabe que é negra, ou que não se reconhece como negra, ou que, ao se reconhecer enquanto negra, faz de tudo para camuflar a sua negritude. Então, ela vai alisar o cabelo, ela vai tentar fazer tratamentos de clareamento de pele, ela vai tentar fazer tratamentos de afilar o nariz, porque os traços negros, num país antinegro como o Brasil, historicamente foram acoplados à imagem de feiura e de sujeira. Então, poder usar um Black Power e poder afirmar o próprio cabelo, afirmar a própria pele, é uma experiência de construção de si, de uma imagem, de uma identidade positiva de si, que dá muito trabalho para se fazer. Então, um efeito do racismo é a pessoa ficar alienada de si mesma. Isso que a gente estava falando há pouco, sobre essa dificuldade de construir uma identidade, ele chama de desordem do eu alienado, que é a pessoa estar alienada do valor que ela tem por ser africana. Um outro efeito, ele chama da desordem do ser contra si mesmo, que é uma pessoa que é negra, mas que ela se engaja em movimentos que são contrários à própria identidade de ser negra dela. A gente tem um exemplo disso, eu falei disso quando eu dei o curso lá em São Paulo. Em São Paulo, tem um vereador, que é uma figura pública, então não tem problema eu falar dele, que é o Fernando Holliday, que é um jovem negro, mas que pauta uma luta que é contrária ao que os movimentos negros vêm tentando estabelecer como importante. Então, na perspectiva do Naim Akbar, haveria uma desordem do ser contra si mesmo, que é a pessoa negra se engajando num movimento que é contrário a ela, que é contrário à comunidade. Um outro efeito, e que é muito grave, que é muito comum, é o uso abusivo de drogas. Em especial, álcool, são muitos os casos de alcoolismo, em especial em homens negros em situação de classe, numa situação financeira vulnerável, porque tem mais essa marca, né? Tem a marca da negritude e a marca da classe, ainda que o primado seja, em termos de uma discussão de raça, gênero e classe, há um primado da problemática racial nessa discussão. Mas o uso abusivo de drogas, ele entra como uma tentativa de amortecer os impactos um do racismo. anestesiamento, né? Porque tem determinadas drogas trazem uma anestesia, um não sentir. Sim. E essa é a mais comum. Exatamente. Para além disso, Dani, do uso abusivo de drogas, que é muito comum na população negra, a gente pensar na população negra jovem, que está exatamente nesse processo de construir uma identidade, de traçar um caminho para si, de pensar, planejar um futuro. Como pensar um futuro em paz? Porque a gente precisa de paz para planejar um futuro, paz no sentido de condições mínimas de tranquilidade e de vislumbre de um futuro na sua positividade para poder traçar um bom caminho. E um mínimo de autoestima para se construir também um caminho, porque senão não se crê que se pode ser capaz de fazer nada. Exatamente. Como construir isso sabendo que a cada 23 minutos alguém como eu é assassinado nesse país?
Então, o uso abusivo de drogas na juventude negra, somado aos casos de suicídio, isso é uma pesquisa recente, eu não vou me lembrar agora quem assinou a pesquisa, mas foi uma universidade em que a maioria dos casos de suicídio de jovens no Brasil são cometidos por jovens negros. A gente não pode fazer a leitura de um dado como esse, né, e outros dados que eu estou te apresentando aqui, desconsiderando que isso é um efeito direto do racismo. Se soma a tudo isso uma questão que você trouxe também, que são, por exemplo, as questões ligadas a gênero, né? E também, por exemplo, você aborda também a questão de ser gay e negro no Brasil, né? Uhum. Então, as relações homoafetivas e a negritude e a questão do gênero também associado à negritude. Então, quero que você comece a abordar um pouco a respeito disso. Mas antes disso, eu tenho uma pergunta assim para você, que eu acho que poderia ser geral, que seria: quem é negro no Brasil? Essa pergunta é fundamental, porque é uma pergunta fundamental e é uma pergunta difícil ao mesmo tempo. A Neuza Santos Souza, nesse livro Tornar-se Negro, e o Kabengele Munanga, que é um grande intelectual negro brasileiro, que pesquisa sobre essas questões, tanto um quanto o outro, nas suas produções, vão nos lembrar que a discriminação racial no Brasil é baseada no fenótipo. O que é o fenótipo? O fenótipo é a manifestação do gene. É como que o gene se manifesta corporalmente, na pele e nos traços. Então, eles estão dizendo o seguinte, que a discriminação racial no Brasil, ela se dá se a negritude comparece na sua imagem corporal, se a negritude comparece na sua pele. Fenotipicamente, se tem traços, cabelo, pele, aí se diz é negro. Porque você pode ter a avó negra, pode ter um avô negro, pode ter uma ancestralidade, uma busca, inclusive, da sua ancestralidade. Só que é importante a gente não perder de vista que nesse país em que a gente vive, ser negro é correr risco de vida todo o tempo. Semana passada, um jovem negro, o Pedro Gonzaga, o nome dele, foi assassinado no supermercado Extra, pelo segurança do supermercado. Então, ser negro no Brasil é isso. Ser negro no Brasil hoje eu cheguei a Salvador ontem, hoje eu precisei ir numa farmácia e o segurança da farmácia me seguiu. Eu perguntei: você está me seguindo? Ele falou: não, senhor, por que eu estaria te seguindo? Eu falei: não sei, me diz você por que você estaria me seguindo. Então, esse episódio é muito comum. Então, ser negro no Brasil é uma experiência de perseguição e de risco. E essa perseguição e esse risco está atrelado à cor da pele. A cor da pele preta, né? A pele preta é alvo de violência no Brasil. Então, afirmar a negritude é um trabalho que pessoas negras de pele preta que sofrem da discriminação precisam fazer. Pessoas que não são lidas socialmente como negras, que não têm traços negroides aparecendo no seu fenótipo, que reivindicam uma identidade negra, na minha perspectiva, estão desconsiderando a problemática em que as pessoas que são negras e que têm a pele preta vivenciam nesse país. Então, eu acho que é preciso ter uma delicadeza nessa discussão, porque raça não existe. Raça é uma invenção, né? Raça foi uma invenção, inclusive uma invenção datada, uma invenção do período colonial. Quando os portugueses chegam em África, os africanos não eram negros. Os africanos eram africanos. Né? O termo negro foi uma invenção da colonização, uma invenção dos colonizadores brancos para justificar as violências e a subjugação que eles iam promover sobre os povos africanos. Então, construir uma identidade negra não passa por a gente achar que existe uma raça negra e uma raça branca, mas faz a gente entender que a gente vive num Brasil que tem um recorte racial, vive num país, né, que tem um recorte racial, efeito da colonização, que faz com que, por exemplo, a expectativa de vida de uma pessoa negra, nascida em condições iguais de classe de uma pessoa branca, seja 6 anos menor. Então, essas diferenças se dão por conta da cor da pele.
Então, ser negro eu me refiro às pessoas negras como as pessoas negras que são lidas socialmente como negras, sabe? São as pessoas que passam por experiências de discriminação racial e que precisam trabalhar muito para construir uma identidade negra positiva. Lucas, a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta conversando sobre ainda alguns temas, entre eles o que é ser negro e gay no Brasil e o que é ser a mulher negra no Brasil. Daqui a pouquinho a gente volta. E no Perfil Opinião de hoje, nós estamos falando a respeito de um tema muito importante, que é a psicologia preta. E para isso nós convidamos o psicólogo e também mestre em psicologia, Lucas Veiga, que está aqui com a gente e na Bahia pela 4ª vez, porque o Lucas tem dado cursos em todo o Brasil, esclarecendo o que é que vem a ser e qual a importância da gente estar falando a respeito da psicologia preta. E aqui na Bahia, então, né, mais importante ainda. Aliás, para todos nós, em todo o Brasil, em todo o mundo, na realidade, né? Mas, Lucas, a gente falou aqui sobre algumas questões e um especificamente é um tema de abordagem seu, inclusive de estudos e publicação de artigos e tal, que vem a ser o que é ser gay e negro no Brasil. E um dos seus artigos é justamente as diásporas da bicha preta. É assim que você intitula esse artigo, né? Vamos falar um pouco sobre isso? Sim, esse artigo eu escrevi em 2017, a partir da minha experiência enquanto negro e gay e a partir da minha experiência clínica atendendo homens negros homossexuais. Né? Então, é um texto que eu produzi que não fala em primeira pessoa, mas que fala dessa dimensão coletiva de ser negro e gay. Por que se chama as diásporas da bicha preta? Né? Primeiro, o conceito de diáspora é um conceito muito utilizado pelo Stuart Hall, que é um intelectual negro que pesquisa sobre essa problemática racial também. O Stuart Hall ele vai falar que a experiência negra ela é uma experiência diaspórica. A diáspora, basicamente, é a saída de um território e a ida para um outro território que não é o seu território. Então, houve uma diáspora africana. Saímos de África e fomos espalhados por várias partes do mundo numa condição escrava. Essa experiência de viver numa terra estrangeira, eu nasci no Brasil, mas eu pertenço a um povo que tem a sua origem em África. Então, eu teria em mim uma sensação diaspórica, a sensação de não me sentir em casa, a sensação de não me sentir totalmente pertencente a esse país. Isso se dá tanto por uma questão mnemônica, de uma memória que a gente traz, uma memória genealógica que a gente traz desse período diaspórico, mas da experiência concreta de se viver num país como o Brasil, num país como eu tenho nomeado, que é antinegro. Então, o que seria, considerando esse conceito de diáspora, que é ter saído de uma terra e estar em outra, e não se sentir totalmente pertencente a essa nova terra, que é uma experiência comum da negritude, nós que somos negros e homossexuais experimentaríamos uma dupla diáspora. Por quê? Porque a gente leva muito tempo, enquanto negros e negras, a conseguir construir uma identidade negra positiva, como a gente vem falando em todo o programa. Quando a gente finalmente consegue construir essa identidade negra positiva, e essa construção está muito relacionada com a construção de comunidades negras, seja no nosso núcleo familiar, seja nos coletivos negros da universidade, seja nos movimentos negros em geral, a afirmação da nossa sexualidade enquanto homossexuais, por vezes, coloca em risco esses espaços de pertencimento que nós construímos às duras penas. E por quê? Só para concluir essa linha de raciocínio, há muitos casos, eu inclusive acompanho alguns jovens negros que foram expulsos de suas casas por serem homossexuais. Então, famílias negras que têm lá a sua coletividade, o seu acolhimento, a sua sensação de pertencimento naquela casa, com aquela mãe, com aquele pai negros, ou numa família interracial, mas relações de amor familiares, que para nós negros a experiência de amor, historicamente, nos é negada,
porque a gente vive em contato permanente com a violência. Então, o amor no núcleo familiar é muito importante. A gente reconstitui um pouco dessa experiência diaspórica na familiaridade. Isso é ameaçado por conta da nossa sexualidade. Então, muito comum que famílias negras não aceitem a sexualidade dos seus filhos. E isso faz com que, mais uma vez, nós, negros e homossexuais, experimentemos a diáspora. Experimentemos a saída de um núcleo afetivo, de cuidado, de pertencimento, para ter que construir esse afeto num outro lugar. Por isso que eu nomeio assim, as diásporas da Bicha Preta. Então, é uma dupla violência, porque o Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo. A cada 19 horas, um LGBT é assassinado no Brasil. Tem essa estatística. E tem a estatística de que a cada 23 minutos, um jovem negro de 12 a 29 anos é assassinado. Então, nós que somos negros e homossexuais, é como se cruzasse esses dados sobre o nosso corpo e a gente vive nessa iminência da violência e nessa dificuldade social de estarmos verdadeiramente acolhidos, respeitados na nossa singularidade, amados integralmente por sermos quem somos. E isso gera uma carga muito grande de sofrimento psíquico. A maioria dos pacientes que eu atendo no consultório são homens e mulheres homossexuais, pessoas trans, negras também, em que a gente tem essa dupla marca, tanto a marca da negritude, com toda a problemática que está inserida aí, quanto a marca de ter uma sexualidade dissidente, que é um termo que a gente utiliza, de não seguir a sexualidade da norma. Isso tem efeitos, né? Efeitos sobre a nossa subjetividade. É muito comum pessoas negras e homossexuais em quadros graves de depressão. Porque a experiência de recusa, a experiência de rejeição, a experiência de abandono, a experiência de se sentir desvalorizado, de se sentir sem importância, de se sentir ameaçado, é muito presente nas nossas subjetividades. De não pertencimento, né? Porque, assim, diante de muitas vezes da nossa própria falta de conhecimento, talvez a maior dor que um ser humano possa sentir seja justamente essa de não conseguir ter pertencimento naqueles núcleos de afeto aos quais ele poderia ter tido e muitas vezes não tem, ou até tem, mas não consegue ser aceito e assim passa a não pertencer. Essa expressão, Dani, não pertencimento, é importante você marcar, é uma expressão que eu uso muito, porque é uma experiência comum que perpassa as experiências negras. Homens, mulheres, heterossexuais, homossexuais, pessoas trans. É uma marca da experiência da negritude, a sensação de não pertencimento, por conta dessa experiência diaspórica, por conta das violências do racismo. E aí, em especial, nas experiências negras e LGBTs, essa sensação ela é intensificada, porque aí tem a dupla marca, né? A marca da negritude e a marca de ser LGBT num país que é muito LGBTfóbico, como a gente vinha falando. Quando eu entrei aqui dentro do condomínio, estava ele e a esposa dele bem na frente do prédio. Aí eu pude ouvir ela falando assim, tem certeza que é isso que você quer fazer? Aí ele falou assim, tenho. Ela falou, então vai lá e faça. Nisso eu já adentrei o prédio e quando eu dei o sinal para o elevador vir, né, eu só sentia a facada nas costas. Aí quando eu olhei assim, eu vi que era ele, né? Aí ele apontou a faca para mim e falou assim, isso é para você aprender a não bater de frente com um homem de verdade, seu viado. Agora você vai morrer. E depois disso eu comecei a gritar socorro, o zelador estava passando, para minha sorte, o zelador estava passando na frente do prédio e segurou ele e tomou a faca dele. Ele está tentando fazer a versão dele, transformar essa agressão em homofobia que não existe. Quando ele chega no elevador, ele é agredido, né, pelas costas pelo Wanderson, né? Em seguida, o Wanderson dirige algumas palavras, né, com relação à orientação sexual diretamente. Isso leva a crer exatamente que se trata de uma intolerância à orientação sexual, tá? À homofobia em si. Pegando um gancho nisso, a psicologia preta, no meu artigo Descolonizar a Psicologia, Considerações a uma Psicologia Preta, a partir da leitura
do Frantz Fanon, do Nobles e de outros intelectuais negros, eu vou defender que uma psicologia preta só é feita por psicólogos e psicólogas negros e negras. Por que isso, né? Porque uma das principais coisas que a gente precisa cuidar e tratar nas subjetividades negras, no sofrimento psíquico das pessoas negras, é essa sensação de não pertencimento. Como cuidar dessa experiência de não pertencimento numa relação clínica em que a marca do terapeuta ser branco, se o terapeuta em sendo branco, é o que legitima uma série de violências simbólicas e institucionais em que aquela subjetividade negra está inserida. Para além disso, por exemplo, eu recebo muitos pacientes toda semana e muitas pessoas que faziam anteriormente análise com profissionais brancos e que, ao compartilhar dos efeitos do racismo nas suas subjetividades, é claro que não com esses termos, né, mas ao dividir ali o seu sofrimento e o sofrimento de uma pessoa negra está indissociavelmente atrelado à problemática racial, de ouvir do terapeuta branco coisas do gênero, mas você acha que isso é porque você é negro, mas não existe mais racismo no Brasil, você não estaria reduzindo tudo à questão racial? Essa fala emitida por um profissional branco é um não acolhimento ao sofrimento psíquico daquela pessoa negra. E aí ela reexperimenta a violência do não pertencimento, do não acolhimento, no espaço de terapia, que era o espaço para ela ser plenamente acolhida. Então, pelo fato dos profissionais brancos não estudarem sobre essa questão racial, porque nas graduações em psicologia no Brasil isso não está pautado, e pelo fato de terem a sua experiência enquanto pessoas brancas, ou seja, não acessam a complexidade da experiência racial, fica muito comprometido esse trabalho. Isso é um ponto. Mas o ponto central, que eu acho que é mais importante a gente colocar aqui, é que no encontro entre pessoas negras, no consultório e em outros espaços de cuidado, como eu já disse, a terapia não é o único espaço de cuidado, né? Mas pensando a terapia como um espaço de cuidado, o fato de uma pessoa, de um paciente negro, ser atendido por um profissional negro, produz a sensação de pertencimento, imediatamente. Quando eu abro a porta do consultório para o meu paciente preto e eu sou um analista negro, ali a gente está começando a experimentar a sensação de pertencimento. Muitos dos meus pacientes, por exemplo, por conta das minhas produções, sabem que eu sou negro e sou gay. Então eu atendo muitas pessoas negras LGBTs que chegam no consultório sabendo que eu tenho essas marcas. E eu costumo ouvir coisas do tipo: é muito bom poder falar isso e não precisar explicar por que eu estou sofrendo por causa disso. Porque você está num estado de sofrimento psíquico. Ou seja, há uma identificação imediata, né? Um acolhimento e, de alguma forma, saber que o outro, por viver na pele, digamos assim, sim, literalmente, essas questões literalmente, né? Vai ter outro tipo de compreensão, vai ter uma capacidade, não que um outro profissional não possa eventualmente ter, porque a gente não pode generalizar tudo 100%. Eu inclusive dou supervisão clínica para profissionais brancos que trabalham, por exemplo, no SUS e que atendem majoritariamente pessoas negras. São pessoas negras que são majoritariamente atendidas pelo SUS. Mas para um profissional branco realizar esse trabalho, ele precisa estudar muito sobre essas questões raciais, sabendo que a questão do não pertencimento, que é muito importante para as subjetividades negras, nessa clínica não vai estar garantida. O que numa clínica entre pessoas pretas, a restauração da sensação de pertencimento estará garantida. Então tem essas diferenças, sabe? Mas é claro que um profissional que se dedique ao estudo da problemática racial vai conseguir produzir um bom trabalho de cuidado, de acolhimento às subjetividades negras. A diferença é que a psicologia preta, a gente vai defender a importância desse atendimento, desse encontro. A frase final desse meu artigo é: o encontro entre pretos e pretas é cura. Cura do quê? Cura, em especial, de um afeto que é muito presente nas subjetividades negras, que ainda não conseguiram construir uma identidade negra positiva, como a gente vem falando, é o afeto de auto-ódio. O afeto de auto-ódio é uma engrenagem psíquica inconsciente, muito presente
nas subjetividades negras. E se expressa de que forma, majoritariamente? Né? Para as pessoas entenderem bem do que você está falando. Só para eu explicar o que seria o auto-ódio. A gente entendendo que vivemos numa sociedade racista, numa sociedade em que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado, essa sociedade, para funcionar desse modo, para funcionar de modo em que toda uma parcela da população, e a maior parcela, 54% da população brasileira é negra. Então, numa sociedade em que a maior parcela da população vive numa situação predominantemente de subalternidade e de violência, de sofrer violência, há um afeto que perpassa essa sociedade para garantir que isso seja feito, que é um afeto de ódio, que é de um ódio à pele preta, que é de um ódio às pessoas negras, que é de um ódio das instituições brancas brasileiras às pessoas negras em geral, que reproduz uma série de violências. Esse ódio que está projetado sobre as subjetividades negras, ele pode ser introjetado. Sim. Então, eu posso introjetar a violência racial num processo inconsciente e essa introjeção desencadear num doloroso processo de auto-ódio, da pessoa passar a odiar ser negra, odiar ter a cor da pele que tem, odiar ter os traços que tem. Isso, respondendo a sua pergunta, quais os efeitos, é uma pergunta fundamental, os efeitos passam desde as desordens que nós mencionamos no bloco anterior, né, a desordem do eu alienado, a desordem do ser contra si mesmo, do uso abusivo de drogas, da prática do suicídio, das ideações suicidas, né, ao movimento da pessoa de tentar mascarar a sua negritude, tentar embranquecer. É uma forma também de lidar com esse afeto do auto-ódio. E uma pessoa que se odeia, esse auto-ódio vai afetar todas as áreas da vida dela. Então, uma pessoa negra que padece dessa condição, que ainda não foi possível construir uma identidade negra positiva, por exemplo, tem muitas dificuldades de se relacionar amorosamente, de se relacionar profissionalmente, porque a pessoa vive a experiência de se odiar e de sentir que o outro também a odeia. Então, curar o auto-ódio, porque tem cura, promover a construção de uma identidade negra positiva é a principal direção clínica de trabalho da psicologia preta. E eu defendo que para a gente curar o auto-ódio se dá numa experiência de aquilombamento. Os quilombos foram criados no período da escravidão brasileira como sendo um importantíssimo dispositivo de resistência, de resgate da identidade, de resgate da cultura africana através do canto, da dança, da religiosidade. Os quilombos garantiram não só a sobrevivência de muitos negros e negras que estavam em condição escrava, mas garantiram o resgate do sentido africano do que significa ser humano, o resgate do valor próprio num contexto de escravidão. A gente precisa, enquanto negros e negras, construir quilombos contemporâneos. Espaços de pertencimento onde a gente vai se cuidar, resgatar o sentido africano do que significa ser humano e nos ajudar mutuamente na construção de uma identidade de si que seja positiva. E o espaço da terapia é um dispositivo muito rico para esse trabalho. Lucas, te parabenizo por esse trabalho, agradeço demais a sua presença aqui no nosso estúdio, no nosso programa Perfil Opinião, tá? Que você continue difundindo cada vez mais esse conhecimento e cuidando com tanta afetividade de todas as pessoas, enquanto psicólogo, de qualquer cor, de qualquer religião, de qualquer gênero também. E que seus cursos continuem proliferando aí por todo o Brasil e levando esse conhecimento a todos. Grata. Obrigado, Dani. Obrigado pelo convite. Obrigado pela sua gentileza em me receber. Foi uma alegria muito grande poder dividir com você esse conhecimento. Bem, a alegria foi nossa, tenho certeza disso. Acho que de todos os telespectadores também. Grata mais uma vez, Lucas. A gente está encerrando assim mais um Perfil Opinião e a gente volta semana que vem, se Deus quiser. Até lá.